A animação já começa com trocação rolando, em um episódio que vai estabelecer a relação de Robin com Cyborg. Eles têm muito respeito um pelo outro e cooperam bem juntos, mas também carregam uma grande rivalidade que acaba fazendo Cyborg se separar do grupo e seguir seu próprio caminho. E esse primeiro episódio já define qual que vai ser o principal tema da animação: amizade e relacionamentos em geral. Cada um tinha seu papel já definido, o que parece muito clichê, mas a interação que eles tinham era única, e constantemente eles questionavam uns aos outros de seus próprios papéis, como por que o Robin tem que ser o líder. Cara, era pura paixão que eu sentia por essa animação, sem dúvidas ela foi a adaptação que mais conseguiu desenvolver os Jovens Titãs. Cada característica, cada detalhe parecia ter sido pensado por uma vida inteira. Eu sou desenhista, o que me permitiu reparar em uma característica muito incrível, que eram as luzes e sombras da animação. Cara, eles sabiam usar muito bem esse recurso de luz e sombra para dar essa pegada colorida e sombria ao mesmo tempo. Para você ter noção do quão detalhada era essa animação, a própria abertura tinha um detalhe muito importante que era em relação à música da abertura. E tinha duas versões, uma que era cantada em inglês para os episódios mais sérios e outra em japonês para episódios mais bobinhos. Claro que esses episódios mais bobinhos eram necessários, aliás, muitas crianças assistiam o desenho na época, e isso torna os Jovens Titãs ainda mais incrível, porque nessa animação tudo tem na medida correta, cada elemento do roteiro, humor, tudo era na medida certa. Todas as mensagens, tudo possibilitava para que as crianças adorassem o desenho pela diversão e os adultos amassem ela pela complexidade e profundidade dos personagens. Eu tive a oportunidade de experimentar essas duas sensações. Quando eu era criança, eu adorava essa animação, mas pelas aventuras, piadas e diversão que os Jovens Titãs me traziam todos os dias. Hoje eu pude experimentar a mesma animação, mas com outros olhos. Claro que as aventuras e piadas ainda me divertem, mas o que mais me surpreendeu foi como que esses personagens eram tão humanos, e assistir essa animação me ensinou a ser um ser humano melhor hoje. Me ensinou sobre amizade, me ensinou sobre relacionamento, me ensinou sobre humanidade. A humanidade que Cyborg tem. Um homem que é metade robô. Durante toda a animação, ele tem diversas crises existenciais, como no episódio que ele fala para a equipe toda que por ele ser um robô, ele tem apenas a força que o sistema dele permite, nem mais, nem menos. E ele se lamenta o episódio todo por não ter um corpo totalmente humano e não poder evoluir. E no final do episódio, o Cyborg percebe que ele pode sim ir além dos 100%. E eles fazem toda uma analogia do Cyborg, que é metade humano, metade robô, lutando com alguém que é totalmente robô. Porque é justamente esse 50%, esse pedacinho, esse restinho de humanidade que sobrou no Cyborg que torna ele especial. O Cyborg aqui é muito bem desenvolvido. Tem até um episódio que ele se torna líder dos Titãs da Costa Leste. O Irmão Sangue arma uma cilada pra ele. Olha só, o Irmão Sangue tem poder de controlar as mentes, mas nunca conseguiu controlar do Cyborg. Até então, nós pensávamos que era pelo fato dele ser metade robô, e que o sistema de defesa do Cyborg não deixava ele ser controlado. Mas esse arco se fecha com ele finalmente revelando o que ele tem de tão especial que faz o Irmão Sangue nunca conseguir controlar ele. Onde está essa bioengenhoca? A parte que permite que você resista! Não está no circuito, está? Não é a máquina que resiste a você. Sou eu, meu espírito. Esse episódio foi top demais, cara. E tem outros que pegam nesse mesmo ponto do Cyborg, uma coisa que me deixa muito emocionado. Cyborg! Ô Cyborg, é você mesmo! Você é meu ídolo, olha aqui! Você é como eu. Eles pegaram a essência de cada personagem e desenvolveram de forma nunca vista antes. Cara, eu ainda fico super empolgado com a saga do X, um personagem que nasceu aqui nessa animação, tá? Inicialmente era o Robin se disfarçando pra tentar achar o Slade, o que rendeu aquela cena épica dele solando todos os titãs usando as fraquezas deles. E nunca saberemos quem é esse segundo X dessa animação, apesar de terem fortes indícios de que ele é Jason Todd, um pupilo do Batman super traumatizado que sofreu a vida toda e acabou se tornando no Capuz Vermelho. Se vocês quiserem, eu trago esse arco dos quadrinhos do Jason Todd pra vocês. Bom, falando em Robin, vou falar aqui do desenvolvimento do Robin nessa animação. É pautado no lado obscuro dele, na obsessão que ele tem por achar Slade. E ele percebe que no final, eles são muito parecidos. O mesmo fator que faz o Slade ser do mal também existe no Robin. E o Robin constantemente se questiona se ele não tá apenas um dia ruim de se tornar Slade. E isso quase acontece em um episódio onde Robin abre uma caixa com a máscara do Slade. Isso já depois deles terem derrotado o Slade.
Slade. E o Robin, naquele episódio, começa a ter alucinações com o Slade. E ele realmente fica malucão, cara. Apesar dos seus amigos estarem dizendo que ele não é real, ele prefere ignorar e pensar que só ele é capaz de deter o Slade sozinho. E esse episódio tem um detalhe muito importante: as luzes e sombras. O Slade só aparecia pra Robin em lugares escuros, pra no final Robin descobrir que aquela era sim uma alucinação do Slade, que só existe porque Slade ainda atormenta o Robin nos cantos mais escuros da sua mente, com seus defeitos, erros e pensamentos negativos. Galera, essa animação era tensa às vezes. Enquanto ele tá vivo, o Slade cumpre bem o papel de babaca dele, um estrategista nato com um coração frio. E já que eu tô falando de Slade, por que não falar do que pra mim foi o ponto mais alto dessa animação? A adaptação do Contrato de Judas das HQs, onde se desenvolve uma das personagens femininas mais fodas das HQs da DC, a Terra. Os Titãs conhecem a Terra no Quênia, e logo de primeira eles veem nela um potencial para ser uma nova Titã. Ela chega na Torre dos Titãs e faz coisas tão simples parecerem um luxo pra ela, como tomar um banho e dormir no sofá. E é claro que nosso mano Mutano já tá de olho nessa gatinha. Eles têm uma relação muito top, mostrando que eles têm uma conexão natural. A Terra não sabe controlar seus poderes, o que fez com que ela tivesse um passado muito traumático, onde ela causou catástrofes sem querer que tiraram a vida de pessoas. Por ela ter esse problema com seus poderes, o Slade se aproveita pra manipular ela, como se ele fosse um cara bonzinho, que gosta dela, e dizendo que os Titãs não gostam dela, que não podem ajudar ela, que ele vai ajudar ela a controlar os poderes dela. Cara, o Slade é um manipulador nato. E acaba que por um mal entendido com os Titãs, ela acaba pensando que realmente o Slade tá certo. Então ela é enviada por Slade numa missão pra trair os Titãs. Ela fica vários meses estudando as fraquezas, estudando os Titãs em geral. E ela cria uma conexão ainda mais forte com eles, o que faz ela perceber o quão babaca ela tá sendo com os caras. Ela pega todas as informações de fraquezas dos jovens Titãs, o sistema de defesa da torre, e ela entrega tudo de mão beijada pro Slade. E ela acaba percebendo que o que ela fez foi muito babaca. Ela faz isso por pura e espontânea pressão do Slade, mas ela tira o Mutano de lá. Ela tira o Mutano de lá e ela vai sair com o Mutano. Eles têm vários momentos incríveis. Eles vão pro parque, quase se beijam, e a Terra pergunta pra ele se ele ainda seria amigo dela se descobrisse que ela é uma pessoa que fez coisas ruins. Ele fala que sim. Ele fala que estaria ao lado dela. Nessa, o Slade aparece, o Mutano e ele trocam uma porrada muito linda, e no final de tudo o Mutano descobre que a Terra traiu eles. Ele vira as costas pra Terra, falando que ela não tem amigos. Cara, qualquer um ia virar as costas. Tipo, ela literalmente tentou aniquilar todos os outros seus amigos, aniquilar, de mandar pra 7 palmos debaixo da terra. Então, assim, qualquer um ficaria assim. Dá pra entender a raiva do Mutano. E dá pra entender a confusão da Terra. Dá pra ver que ela não é uma vilã. Ela apenas é uma garota. Uma garota inocente, traumatizada, buscando ajuda. O vilão aqui de verdade é o Slade, o cara que manipula ela, o cara que vai atrás dela pra usar os poderes dela pro mal. Essa é uma questão muito interessante que a gente vê na nossa própria sociedade. Os vilões, eles tendem a criar mais vilões. Eu não vou vir com aquele papo de vitimismo, de falar que vilões são vítimas da sociedade. Pelo contrário, vilões não são vítimas da sociedade. O Slade não é vítima da sociedade. A Terra não foi vítima da sociedade. Ela simplesmente teve uma mente fraca, fez escolhas erradas e se tornou uma vilã. É incrível como que a animação mostra que ela não foi vítima de nada. Ninguém magoou ela, ninguém destratou ela. Nenhum dos Titãs nunca traiu ela ou fez algo de ruim pra ela. Mas ela mesmo assim faz a escolha de aniquilar eles por motivo nenhum. A gente vê muito isso na nossa vida, no nosso mundo. Uma pessoa doa tudo, se sacrifica por uma outra pessoa e no final acaba sendo traída. Isso é realidade. Jovens Titãs usa da Terra para falar sobre escolha, sobre como podemos escolher simplesmente fazer o bem ou escolher simplesmente fazer o mal. Claro que as circunstâncias, elas têm a sua influência, mas mesmo que as circunstâncias sejam ruins, ainda teremos a opção de escolher fazer o que é certo. É apenas questão de escolha. E Terra é exemplo de escolha, só que do lado ruim. E o arco da Terra se finaliza de forma incrível. Não importa quantas chances os Titãs deem pra ela, ela não volta atrás. Ela continua querendo cada vez mais ser uma vilã sem motivo nenhum. No final, o bonzinho, o garotão, o amigão, aquele que falou que ia ajudar ela a controlar os poderes dela, tá apenas controlando o corpo e a mente dela. Ela percebe isso quando ele dá um tapa na cara dela e fala assim: você é minha propriedade, você vai fazer o que eu quero. E ela percebe o quão sujo o Slade é, que ele não é aquele cara bonzinho que gosta dela. E ela simplesmente decide cair fora. Só que agora já é tarde demais, Terra. Agora você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. E a Terra é uma personagem incrível. Ela tem um coração bom, só que ela tem uma mente muito confusa, uma mente muito perturbada.
E o Slade controla todo o corpo dela para que ela possa atacar o Mutano e acabar com a vida dele. O Mutano pede para ela não fazer isso e ela fala: não, ele está me controlando, ele está me obrigando a fazer. E o Mutano fala para ela: não, é você faz a escolha. Você sempre pode escolher fazer aquilo que é certo. Escuta a gente, Terra. Não estamos brigando. Não tem que fazer Não faça isso. É sua vida, Terra. Sua escolha. Nunca é tarde demais pra mudar. Me perdoa, Mutano, por tudo que eu fiz. E a Terra, na sua redenção incrível e impressionante, ela faz a escolha certa. Ela luta contra aquele controle mental, aquele controle sobre todo o corpo dela que ele tinha através de uma tecnologia, e ela usa aquela força interna que ela tinha guardada lá dentro para combater o vilão dela. Cara, esse fechamento de personagem foi incrível, porque acaba com o Slade indo supostamente jogar no Vasco, e a Terra, ela causa uma catástrofe mais uma vez pelo descontrole dos seus poderes. E um vulcão começa a querer entrar em erupção, e só quem pode impedir isso é ela. E ela faz a escolha certa de salvar milhares de vidas da cidade, e ela fica ali, e ela sacrifica a própria vida para salvar a todos. No final, ela consegue parar a lava, ela consegue impedir que o vulcão entre em erupção, só que ela acaba petrificada ali, onde se torna literalmente o túmulo dela, com uma cena que me fez chorar muito, dos titãs prometendo que um dia, não importa como, eles vão fazer de tudo para trazê-la de volta. Dá um close na lápide dela e tá escrito: Terra, uma jovem titã e uma amiga fiel. Mano, isso aí me quebrou completamente na hora. Cara, olha a profundidade dessa animação. Olha como que eles conseguem pegar tão fundo na nossa alma, cara. É bizarro. Essa animação realmente era incrível. E falar da Terra me leva a falar de um personagem que eu me identifico muito, que é o Mutano. Ele é o piadista do grupo, sempre sorrindo, falando muito em momentos difíceis. Ele é meu segundo personagem favorito. Cara, ele representa muito minha personalidade, que é ser divertido com a minha galera. Mas o Mutano tem um outro ponto que eu me identifico bastante. Que é ele sempre tenta ver o lado bom das pessoas. Tem vários episódios onde ele para total com a porradaria e questiona o vilão do porquê que ele tá fazendo aquilo. Por que está fazendo isso? Porque não é justo atacar um oponente desprevenido. Não é isso. Por que está destruindo tudo? Porque isso é divertido? Por acaso estão rindo? Não tem graça nenhuma, é errado. Eu percebo por experiência própria que às vezes um palhaço tem mais maturidade pra lidar com os espinhos da vida do que aqueles que são muito sérios. Eu me coloco muito no lugar do Mutano porque eu percebo que nós que conseguimos ser palhaços em momentos difíceis, nós que conseguimos fazer piadas em momentos difíceis, a gente absorve muito o impacto das coisas. Parece que a gente não liga, parece que nós somos idiotas, parece que nós somos bobocas, mas a gente tá ali com um motivo, uma motivação, que por mais que as coisas sejam difíceis, a gente tem o nosso lema de sempre levar tudo com mais tranquilidade e leveza possível. E o Mutano mostra uma grande empatia em não desistir das pessoas. E falando em empatia, por que não falar da Estelar, a alma do grupo, que sempre junta eles quando eles se separam de alguma forma, que ama todos ali de forma incondicional e que age sempre tentando não machucar ninguém. Fiel, amiga, companheira, ela tem várias qualidades absurdas que me fazem pensar que se ela existisse na vida real, eu iria adorar ser amigo dela. Uma alienígena que veio pra Terra, mas que às vezes tem atitudes mais humanas do que qualquer outro membro do grupo. Também é muito interessante a relação dela com a Ravenna e como eles usam a Ravenna para falar sobre ansiedade, depressão e entre outros problemas. No começo ela não era nem um pouco de interagir com o Mutano, ela seguia sempre ignorando e dando vários foras nele, mas depois nós vamos descobrir que na verdade ela achava que ele não ia com a cara dela, por isso ela reagia de forma hostil. E a gente consegue perceber, né, essas questões desses problemas psicológicos, porque ela mesma cria problemas dentro da própria mente. Usam a imagem dela e do Trigon para falar sobre os nossos demônios internos. Ela normalmente passa o dia inteiro meditando, pois ela guarda literalmente um demônio dentro da própria mente. E a gente entende que por mais que ela seja ranzinza, ela se esforça muito. E nós vemos esse desenvolvimento acontecer em conjunto com a Estelar. É incrível como que as qualidades e defeitos uma da outra são opostas, e quando elas se juntam, elas se completam. Os poderes da Estelar são regidos
movidos por emoções fortes, como felicidade, enquanto os da Ravenna são pela ausência de qualquer pensamento externo ou sentimento forte. Nesse episódio, elas trocam de corpo e são obrigadas a saírem das suas zonas de conforto para usar os poderes, fazendo com que uma possa entender melhor a outra e, como consequência, entenderem melhor a si mesmas. A Stellar aprende com a Ravenna a perder um pouco dessa inocência dela, que todo mundo se aproveita para enganar ela. E a Ravenna aprende com a Stellar como que os seus sentimentos podem tornar ela mais forte. E Jovens Titãs é sobre isso, né, gente? É sobre sentimento, é sobre amizade, é sobre como que nós podemos lidar com as adversidades da vida juntos. E como sempre teremos coisas que nos separam, sempre teremos diferenças e desentendimentos, mas se nós decidirmos que somos unidade, nós podemos ficar juntos e completar uns aos outros, porque são através dos nossos defeitos que nós nos conectamos. A minha qualidade pode te ajudar a melhorar o seu defeito, e a sua qualidade pode me ajudar a melhorar o meu defeito, e a gente melhora junto, um puxa o outro pra cima. Jovens Titãs, sem dúvida, é a melhor equipe de super-heróis que eu conheço. Isso aí eu posso falar de Liga da Justiça, Vingadores, eu falo de qualquer um. É a minha favorita, é que eu mais me identifico, porque traz muito pra nossa realidade. E sem dúvida, o Jovens Titãs clássico foi surreal e marcou a infância de muita gente. Então, se eu te causei uma sensação boa trazendo essas memórias de volta, dá um like aí, se inscreve no canal, e se quiser dar uma força a mais, comenta aí seu ponto de vista sobre a animação e como ela te impactou, quais são seus personagens favoritos e seus motivos. Vai ser incrível demais trocar essa ideia com você aqui nos comentários. Tem sido um sonho pra mim fazer isso aqui, tem sido muito incrível. Então, se você puder, tá dando um simples apoio de dar um like, comentar qualquer coisa que vem do seu coração, isso já vai me ajudar bastante. É isso aí, meus jovens dinâmicos, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.